Estamos de volta com Negócios e Carreira. O Rodolfo aqui compartilhando informações muito interessantes, falando sobre o Vale do Silício, sobre tecnologia, sobre inovação. E agora começamos a entrar na linha de carreira. Você está falando assim que novas vagas surgirão, não é, voltado para a tecnologia. O que você identificou? Qual é a tendência agora, trazendo essa experiência que você teve lá, dos próximos cargos, quais são as próximas responsabilidades? A importância de investir no conhecimento, ou se o profissional tem que ficar esperando, né? Alguém investir, ensinar alguma coisa para ele. O que você percebeu de quais são as tendências agora? O que você trouxe de novidade? Vamos lá. Todas as empresas que eu passei, todas, elas foram categóricas. Processo seletivo, 2 perguntas acontecem em todas elas. Qual o seu propósito de vida e como o teu propósito vai fazer com que a empresa entregue mais resultados. Então, todas elas estão preocupadas com isso. Por que a linha de resultado e performance é muito trabalhada na cultura geral das empresas do Vale? Porque eles estão interessados sempre o quê? Em crescimento. Sim. Então, lá o crescimento é exponencial, por isso dessa liderança exponencial que a gente tem trabalhado tanto. Então, o primeiro ponto é resultado e propósito. O segundo aspecto, os próprios profissionais, eles investem na carreira deles. Eles têm auxílio, eles têm vários benefícios, mas se eles querem ganhar mais, eles precisam investir na carreira. O salário inicial de um engenheiro de software no Yahoo, convertendo para reais, está na faixa de 35 a 40 mil reais. Eu fiz essa pergunta, também está lá no meu canal no YouTube, para o pessoal do Yahoo. Quanto que ganha inicialmente? Então, olhando isso, você vê como que eles, de fato, são assim, ó, se você entrega, você ganha. Para quem quer crescer dentro daquele cenário, vai ter que continuar o processo de capacitação. Então, eles vão estudar justamente aonde? Vão estudar lá em Stanford, vão estudar em Berkeley, vão para Harvard, vão para MIT, porque é onde está acontecendo toda essa fomentação. Sim. Existe uma linha muito forte dentro do Vale do Silício de considerar que quem for se destacar nos próximos anos vai estar trazendo inovação justamente para a área de saúde e alimentação. Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma das CEOs também da Babel, que é uma das grandes investidoras que tem no Vale. Ela é a primeira investidora brasileira que tem no Vale do Silício. E ela apresentou alguns cases que eles têm de sucesso. E lá eu conheci o aparelhinho que você tira o sangue e coloca num outro dispositivo que vai te dar se você está doente, se você não está doente, se você está com risco de ter alguma doença. E olha só como que é, né? Você praticamente não vai no médico com esse tipo de aparelho. Então lá já está sendo o quê? Testado. Tudo isso acontece porque tem investimento em pesquisa. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa do Facebook e perguntei como que foi o processo seletivo do Facebook. Ela respondeu para mim assim, ó, eu fui investigada na minha vida inteira, principalmente os projetos que eu participei dentro da faculdade. Então, eles querem saber o que você fez. Qual que foi a sua diferença investigação, numa vida inteira? Essa investigação é extrema. Olha só a questão de cultura. Isso mesmo. Aqui, vamos lá, quando a gente começa a fazer uma investigação um pouquinho na trajetória, a pessoa entra ali na linha do vítima, mas que é isso, né? É isso mesmo. Então, assim, olha a diferença. A investigação profunda, vem cá, toda a tua trajetória, isso tem que ser identificado. Como eles fazem isso dentro dessa investigação? É algo que eles já têm as suas tecnologias para extrair essa informação, porque ela, de certa forma, está registrada ou no próprio Facebook. As pessoas, hoje, elas... Está tudo na internet, né? Então, compartilha isso, os cuidados também que a pessoa tem, usando as redes sociais de uma forma que se expõe demais e não deixa esse rastro profissional, não é verdade? Tem que existir um equilíbrio, né? Entre o lazer, o conhecimento. O que você consegue e percebeu lá sobre essa situação dessa investigação e como a mentalidade dos profissionais, porque o emprego no Brasil vai diminuir, né? O serviço mão de obra vai reduzir ainda mais, a tecnologia vai estar em alta. São profissionais que tanto nos Estados Unidos como no Brasil têm uma remuneração melhor do que as de mão de obra, só que tem que ter entrega, não é assim, eu vou aprender, eu tenho força de vontade de aprender, quanto que vale isso, entende? A questão é, o que é que eu estou pronto hoje para gerar? Então, como que é essa investigação? Então, eu vou falar do que eu tive como resposta. Né? A questão do Facebook, eles querem saber quais projetos que você participou e que resultado esse projeto trouxe para a tua vida acadêmica, o que agregou, o que gerou de mudança. Então, isso é um processo seletivo, para eles é muito positivo. Diferente do brasileiro, o americano não expõe a vida no Facebook. Né? O americano ele é muito reservado. Então, você vai trabalhar 10 anos com uma pessoa, você vai saber só o nome dela, onde ela mora, se ela tem filho, se não tem filho. Nada mais que isso. Porque não é da cultura deles. Tanto que, por que lá dentro dos ambientes de trabalho é permitido levar cachorro, levar
pertences pessoais? Porque na cultura deles é uma maneira de você se identificar com o objeto fálico e ter o afeto. Diferente de nós, que o afeto é o quê? Ô Douglas, vamos jogar uma bola no final de semana. Vamos fazer um happy hour depois do horário. Né? Então, eles têm isso como cultura. E não tem essa exposição que a gente identifica aqui. O que é importante falar para quem está nos assistindo? Tem que tomar cuidado. Você trabalha com isso, eu trabalho com isso. Todo recrutamento que eu vou fazer de CEO, de gerente, eu vou olhar LinkedIn, eu vou olhar Facebook, eu vou olhar Instagram, eu vou olhar Twitter, eu vou olhar o Google, né? Porque o Google vai me trazer todo o histórico dessa pessoa que tem em relação ao nome dele, além das próprias referências pessoais. Então a gente tem que tomar cuidado sim, com o que a gente está postando, porque muito do que nós postamos está falando sobre a nossa personalidade, sobre a nossa conduta de comportamento. Lá não tem isso porque não tem essa exposição, mas nós brasileiros, como temos, né, essa vertente, a gente precisa cuidar muito desses aspectos. Outro ponto importante que eu observei lá, que eu estou trazendo para mim também enquanto profissional, lá eles não têm medo, ok? Em nenhum momento de falar o que eles estão pensando, gostando ou não. O botãozinho do foda-se tá ligado ali. Eles são extremamente sinceros. Sim. Alguns até confundem com grosseria, mas eu perguntei isso para um americano, de um restaurante que eu estava, porque eu observei a maneira que ele estava tratando os funcionários dele, né? E eu perguntei, falei, olha, com licença, desculpa a pergunta invasiva que eu vou fazer, já fui me justificando. Sim, sabe? Tudo uma cautela, tudo né? uma cautela. Eu expliquei que eu trabalho com desenvolvimento humano, que eu era do Brasil, que eu estava observando como estava acontecendo a trama deles ali. Tá. E ele falou, não, aqui é normal. Pergunta? Sabe por quê? Porque lá eles não têm, desculpa o termo, tá, pessoal? Esse mimimi que existe aqui, se eu falei rápido com você, se eu falei grosso, eles entendem que é pro foco do teu resultado e do meu. Sim. E que é pro meu crescimento e o teu. Sim. Diferente do que acontece no Brasil. Não que eu estou falando que tem que ser gritado com o funcionário, não é isso? Pelo grau de entusiasmo, empolgação e vontade de contribuir, acaba. É o ato fálico que você falou assim, ela foi lá tirar uma foto, a mesma coisa. Eu quero te ajudar tanto que eu me empolgo em relação a isso, né? Isso mesmo. Né? Então lá, quando acontece isso, é rotineiro e eles não levam por. Vai ser dano moral. Dano moral ou assédio moral é qualquer questão que foi envolvendo eu invadir a sua vida. Sim. Se eu perguntar, Douglas, final de semana o que você fez? Isso já é um dano moral para eles. Se a gente não tiver um certo grau de intimidade para isso... Não pode? Opa, vem cá. Peraí, o que você quer saber? Então, esses aspectos sim, mas o aspecto de cobrança, tudo que é relacionado a processo, a performance e KPIs, não. Então, eu estou trazendo para mim justamente porque muitas empresas que eu passo, um dos principais problemas que eu ouço é relacionamento. Certo. Mas por que relacionamento? Você sabe muito bem, a gente tem os perfis dominante, fluente, estável e conforme, e a maioria dos executivos e a maioria dos empreendedores são dominantes alto. Né? Então a gente tem isso, né? A gente sabe como é que é. E tem pessoas que não aceitam quando você está bravo, que você tem que entregar resultado, que você é mais enérgico. Ai, fulano falou de tal maneira comigo. Peraí, pessoal, vamos trazer a maturidade, né? E por que eu estou trazendo comigo? Porque ainda eu ouço muito funcionário quando vem me trazer isso, para eu tentar fazer ele perceber que o comportamento que ele está tendo não ajuda. Sim. Agora eu vou ser mais objetivo. Falar, olha, o que você está fazendo é isso, isso, isso. Quer continuar ou quer mudar? Se quer continuar, tá fora. Isso foi e é isso que tem que ser. Isso foi uma sensação e um aprendizado que você trouxe. Foi para mim. E você viu que esse negócio funciona, né? Porque funciona. E hoje a gente vive muito isso dentro das empresas. Tem gestor que não faz feedback com o liderado porque tem medo que o liderado vai pensar dele, o que o liderado vai fazer. Peraí, a gente não está falando nada pessoal. É profissional, é resultado, é negócio. Não deixar as coisas misturadas. Você disse aí com relação ao que os outros vão pensar e se expor. Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, que ele fala da triplo hiper. A hiperpreocupação do que os outros pensam de mim. Segundo, a hipersensibilidade. E o terceiro, a hiperconstrução de pensamento. Então, são extremos. Por exemplo, aqui é um programa de TV, é um bate-papo, é alto astral. E sai palavra errada, não tem importância, vamos embora. Seres humanos, né? Seres humanos aqui. Agora vem cá, se for ficar, nossa, como que eu tô? Lógico, tem que ter alguns cuidados, né? Dosar o ambiente e tudo mais. E qual que é a recomendação? Agora você que está com essa nova percepção, assim, eu lá no ambiente fiquei muito, quero me posicionar no mundo dos negócios, você já falou, tem que arriscar, tem que se pôr. O que você diz para o profissional, aquele trabalhador que está assistindo agora, ou aquele que deseja voltar para o mercado de trabalho, Rodolfo? Por quê? Eu faço o processo seletivo, eu sou intenso sim nos meus processos seletivos, nos meus feedbacks, porque eu quero contribuir. Existe um choque, foi demitido por algum motivo, alguém ficou lá e o outro foi demitido. Se está ali, precisa rever algumas coisas e mudar. Qual a recomendação que você dá para esse que está ali numa zona de conforto, ainda se fazendo de vítima, colocando o patrão, o ex-patrão, a dificuldade, até mesmo o próprio governo, para que ele tenha uma mudança e se posicione? Como deve chegar para a entrevista, né? O que falar diferente? O que você pode falar em relação a esse ponto?
Olha, eu trago muito a linha do Eric Berne, como eu trabalho com análise transacional, do locus de controle. Por mais que aconteçam situações difíceis na nossa vida, como aconteceu na minha, na tua e acontece na vida de todos nós, o nosso locus de controle tem que ser interno. Que é o quê? Eu tenho que escolher como eu vou reagir a tudo isso que aconteceu. Então, todo problema e dificuldade, eu preciso olhar dentro de uma linha de aprendizado, de maturidade e querer ser melhor não passando em cima dos outros, mas de ser um indivíduo mais consistente. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Isso, sempre né? focado na minha linha de existencial, né? Isso mesmo. Então, ter um desempenho melhor. Quem tem locus de controle interno, ele consegue ter intuitivamente esse processo acontecendo. O que é o locus de controle interno para quem está assistindo agora? Locus de controle interno é um indivíduo que, desculpa o termo, mas está tudo dando errado na vida dele. Ele para, respira. Eu não vou deixar isso me abafar, me interferir no meu desempenho. Por mais que está doendo, eu vou cair, vou levantar e vou continuar. Então, quem tem locus de controle interno, de acordo com o Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele vai conseguir ver tudo que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, e vai utilizar isso a favor dele do crescimento. Uhum. Quem faz o contrário é quem faz o papel da vítima, que é o locus de controle externo. Que é alguém que está... Culpa é de todo mundo, menos da pessoa. Eu. Então, eu vejo que, primeiro, qualquer movimento que a gente faz de carreira, nós temos que ver no indivíduo qual locus que ele tem. Hoje, as pessoas que eu procuro fazer investimento, no sentido de legado, que eu já penso no meu legado, eu olho o locus de controle. Eu não quero saber o que estudou, eu não quero saber a titulação, eu quero saber qual o locus de controle. Sensacional. Porque quem tem uma história de superação, qualquer desafio que eu colocar para ele a nível de carreira, ele vai conseguir passar. Ainda mais com apoio, né? Totalmente. Se de repente conseguiu superar sem apoio, imagine com apoio. Imagine com apoio, direcionamento, com mentoria, não é verdade? É isso mesmo. Então, esse é o locus de controle interno. Quando o indivíduo tem esse locus de controle interno, ele tem que escolher o que ele vai fazer. E justamente encontrar um ambiente que estimule o desenvolvimento das competências, das habilidades, para que ele possa se sentir mais pleno. Então, eu acredito muito, primeiro, nessa estrutura. E para aquele que vai participar da entrevista, que recomendação que você dá para que ele se posicione diferente, sabendo que o locus de controle interno, eu não deixar nada que está lá fora me afetar, principalmente nem falar mal de ex-patrão, né? Perfeito. Para que eu chegue na entrevista com uma convicção maior, uma autoestima maior, né? Ok. Então, na minha opinião, enquanto profissional, tá? Primeiro a gente tem que olhar dois contextos, de quem chega e de quem vai entrevistar. Procuro sempre falar para os alunos, né, em MBA, na graduação, quem faz recrutamento e seleção tem que lembrar sempre que ele está atendendo um ser humano, uma alma que pode estar totalmente fragmentada, que não tem esse locus de controle interno. Uhum. Então, quem faz recrutamento e seleção tem que ter habilidade e tem que ter sensibilidade de entender que, às vezes, naquele momento, o indivíduo não está conseguindo demonstrar a performance dele porque ele está emocionalmente abalado. Então, essa sensibilidade é importante por parte do recrutador. Porém, quem está chegando não pode demonstrar um papel de vítima. Uma coisa é eu estar num momento de dificuldade, passando por um momento na qual eu não estou conseguindo ter meus rendimentos, e falar assim, olha, estou nesse momento, mas eu sou assim, eu acredito nisso, mostrar o quê? Vigor, energia, tônus, né? Porque o que a gente precisa dentro das empresas? Vitalidade. Eu não vou contratar ninguém para o meu time que vai chegar assim, sabe, seu Rodolfo, é que eu estou desse jeito. Peraí, pessoal. Não dá, né? Não dá, a gente está falando do quê? De resultado. Sim. Então, você que, porventura, se estiver desempregado, pense na sua entrevista, seja sincero, não minta. No YouTube tem muito curso de você mentir em entrevista. Hoje nós temos técnicas que a gente descobre. Sim. Pessoal, não tem como mentir em processo seletivo. A gente sabe se a pessoa está mentindo ou não. Então, seja você e coloque para a empresa, para o recrutador, o que você vai agregar com essa organização. Seja sincero. Não tente inventar a roda. A roda ela já existe. Seja o quê? Seja você. Então, sensacional. Esse é o meu conselho ou orientação, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? É verdade. Então, eu estimulo a pessoa a pensar dentro dessa linha. Essa vai gratuita, não fala que essa vai gratuita. Ó, Rodolfo, o tema está muito interessante. Legal. Vamos fazer a primeira parte do próximo bloco? Vamos lá. Do próximo programa? Perfeito. Porque são quadros aí de média de 10 a 15 minutos cada Perfeito. Vamos fazer um próximo aqui. Ok, pessoal? Nós encerramos no programa de hoje. No próximo programa, a primeira parte aqui, eu e o Rodolfo, a gente volta para falar. Vamos falar um pouco sobre os profissionais de RH também, que não têm o locus de controle interno, julga, critica, enfim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.